Agora é hora de gols, porque o Corinthians levou um susto na Arena Corinthians, saiu perdendo para o São Caetano no último lance da partida. Henrique deixou tudo igual, na tela aí, ó. 1-1, São Caetano e Corinthians. Primeiro gol do Rafael Marques, né, Quesada? Isso, aí aconteceu um pênalti e o Rafael Marques vai bater. Pênalti do Richard. Richard derrubando aí o jogador Capa. Bateu bem o Rafael Marques. Bateu bem, ex-jogador do Palmeiras, né? Do Botafogo. Que costuma fazer gols contra o Corinthians, né? Rapaz, olha ali, ó. 48 minutos do segundo tempo. E a tal da bola parada que sempre ajuda os times, né? E no caso do Corinthians não é diferente. Henricão, zagueiro, marcando o gol de empate. Aí de novo, ó, o Capa tava com o pé dentro da área ali, né? Quando foi atingido. Pênalti bem marcado ali. E a gente tá mostrando aí o primeiro gol do São Caetano, Rafael Marques. Se o Cássio para, ele teria feito a defesa. Ele tentar escolher o canto. Lá no segundo pau, hein? Subiu bem. Não chegou a ser no segundo pau, não, né? Ele é na pequena área, o Henrique. Henrique tá pouco badalado nesse início de ano, hein, Quesada? O torcedor do Corinthians não confia no Henrique? Eu não sei se tá chegando o Manuel, como é que você projeta essa defesa? Não sei se o Fábio vai concordar ou não, mas pra mim a zaga é Manuel e Henrique. E Henrique? Eu também acho. Henrique é... Você não pode abrir mão da experiência num momento como esse. A firmeza do Pedro Henrique e do Léo ainda não dão a garantia. Eles vão crescer com os dois. E você sabe que o Manuel foi contratado também por isso, né? Sim. Além de resolver a questão técnica da zaga, é um cara que vai, ao lado do Henrique, dar rodagem para essa garotada. Claro. Agora, o ponto primordial, a gente estava assistindo o jogo junto e eu comentei. Se o Ralf tiver magro como o Quesada tá... Conversamos isso mais cedo. É ele que vai fazer o ajuste para ajudar o sistema defensivo. Tanto cobrindo o lateral... Ele vai ser o cara que comanda ali na frente. A gente viu o Ralf no grande momento, sempre foi o cara que ajudou muito os zagueiros. Tanto é que com o Ralf não teve nenhuma dupla de zaga do Corinthians que tenha ido mal. Quer dizer, quando você tem um grande volante, um cara que realmente resolva... Você protege. Você faz a zagueirada crescer. Eu não gostei do André Luiz e não gostei do Sornosa. Você vai falar, comentar já. Você vai falar sobre isso. Aliás, um contra-ataque do Corinthians. Estava acompanhando o Fábio Azevedo até lá dentro. A qualidade do Jadson, ainda muito lento, né? O Jadson, tudo bem. Primeiro jogo, todo mundo muito lento, né? Não vamos pegar no pé do Jadson aqui. Mas a qualidade técnica do Jadson, uma bola que ele espeta para a direita e ele espera a defesa... dá o bote e aí ele joga no segundo pau, deixa o Sornosa na cara do gol. E o Sornosa desperdiça a oportunidade. Impressionante, muita qualidade realmente o Jadson. E olha, Corinthians, é uma sequência importante do Corinthians aí já nesse início de ano, hein? Empata com o São Caetano em casa e na sequência só tem o Guarani fora de casa e a Ponte Preta no final de semana na Arena Corinthians. Mas já duas pedreiras aí de cara para o Corinthians, diria 3, né? Porque o São Caetano não é qualquer adversário também. É o mini campeonato de Campinas, né? E entrevistamos no Bom Dia Fox recentemente o Pintado, técnico do São Caetano. Ele está trabalhando essa equipe para o Paulista desde o início de dezembro. Quer dizer, fisicamente, há uma diferença muito grande nesse início de campeonato. Christian jogou bem, viu? Foi bem? Foi bem. Você fala sobre isso. Vamos falar sobre isso? Sim. Sobre essas individualidades e já vamos ao vivo para a Arena Corinthians, trazendo aí a coletiva do Fábio Carilli e personagens também dessa partida. Mas vamos voltar para a Arena Corinthians. Olha quem está aí, ó. Fábio Carilli, está começando a coletiva. Que é algo que os setoristas do clube, assim, talvez não tenham informação, né, do jogo do Nacional. Eles começaram a treinar dia 5 de novembro, né, e nós no dia 3, então... fiquei muito feliz, assim, contente com no jogo treino contra o Nacional, porque fisicamente eles estavam praticamente 2 meses a mais de trabalho. Agora contra o São Caetano, 45 dias de trabalho do São Caetano contra 15, 16 dias nossos. Então o que eu gostei, que a equipe tentou tocar a bola, tentou envolver. Precisamos melhorar um pouquinho no terço final. Na hora de terminar, tivemos uma situação boa com o Jadson, outra com o Sornosa, e agora no segundo tempo uma bola também que eu sei da força do Gustavo, mas estamos num processo bem legal. Então saio feliz, também persistir, insistir até o final, né, e conseguir um ponto que é muito importante. Mas assim, o sistema defensivo se comportou muito bem, uma equipe que veio para jogar no contra-ataque, né, e fico feliz também porque achei que na parte física a gente ia sofrer um pouco mais, mas até que suportou dentro da nossa avaliação até o final, aí, principalmente os jogadores que ficaram 90 minutos, suportou muito bem. Carilli,
Como primeiro teste oficial da temporada, o que você tem que ponderar nesse momento? O que você tem que cobrar? Qual que é o peso da cobrança que você tem com os jogadores nesse primeiro teste oficial do time? E queria que você falasse sobre os dois pontas, né? Pelo lado de campo, o Sornosa, o André Luiz, você tirou os dois e mudou o time no segundo tempo. É ali que ainda você está pensando a melhor formação do Corinthians? Jogar com o André é uma situação mais de ter o adversário um pouco mais aberto, né? Porque ele não é um driblador, mas ele é um velocista. Então, como o São Caetano veio com essa proposta e depois fazendo o gol se fechou mais ainda, então a ideia de entrar com o Pedrinho ali era para que a gente tivesse mais combinação, mais jogo de passe, não de drible, não de velocidade, né? Então, pelo São Caetano está fechado. A entrada do Gustavo é por ser mais agudo do que o Sornosa, é para procurar, ele procura mais área que o Sornosa, até teve um cruzamento da direita lá que ele chega com o Gustavo, ele é diferente do que o Sornosa nessa questão, por isso da mudança dos lados. Não, tipo de cobrança não, acho que a gente está no caminho certo, não tem que cobrar, acho que pensando rápido aqui de terminar melhor ali no terço final, fazer a escolha melhor, o cruzamento melhor, uma finalização melhor, que é o próximo passo meu e da comissão para trabalhar com os jogadores. Carille, aqui, nessa questão de nível de cobrança, na saída do gramado, os jogadores enfatizaram que o gol pode acabar minimizando alguns erros da equipe durante a partida. É óbvio que é um início de temporada, o São Caetano está treinando 2 meses a mais que as principais equipes, isso acontece com todas as equipes do interior. Você consegue apontar os principais erros da equipe do Corinthians no jogo de hoje, porque o gol, como os jogadores enfatizaram e a torcida até comemorou muito no fim, pode acabar apagando um pouco esses tipos de erro, principalmente no início de temporada. Olha, para mim, independente do resultado, não apaga aquilo que a gente tem que melhorar ou que a gente tem que continuar trabalhando, né? Para mim, eu ganho o jogo de 2-0, eu quero estar melhor para outro jogo, eu perco, eu sempre, eu e minha comissão, eu cobro muito para que a gente não olhe resultado e desempenho, né? Então, uma coisa é outra. Então, o gol que a gente fez ali não vai mudar nada o meu pensamento. Se tivesse perdido de 1-0, meu pensamento ia ser o mesmo. Mas eu acho que ele está muito positivo, né? Pelo tempo de trabalho, do tempo que eu estou aqui, muitas mudanças para o início, né? Jogadores chegando ainda que precisam estrear, então nesse início aqui a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, a gente tem que ter bastante maturidade para não se perder nesse momento, né? Então, ressaltar muito mais coisas positivas do que negativas para o início de trabalho. Fábio, boa noite. Um dos jogadores do Corinthians que, por mais que o time tivesse mal, do segundo semestre de 2018 para o final, que não saía de jeito nenhum, era o Romero. E quando você estava aqui ainda, ele também era uma das suas peças importantes, pelo poder de marcação. Queria saber se o seu Corinthians está sentindo falta de um Romero, não necessariamente o Romero, mas de um jogador com as características do Romero. Pô, não consigo ainda saber, tão pouco trabalho, né? Sei das qualidades do Romero, sei a moral que ele construiu diante do torcedor, mas é um caso aí que a gente tem que esperar, a diretoria que está resolvendo, né? Mas assim, o André pode ser esse jogador, o Gustavo pode ser esse jogador, o Pedrinho não, são características, né? A gente agora tem que fomentar, se acaso o Romero não fique no clube, a gente tem que agora trazer jogadores com esse perfil, e isso também é com o tempo. Carille, boa noite. Você estava dizendo que o gol não ia mudar nada no que você acha que o time tem que melhorar e no seu trabalho. Agora, a gente sabe que o futebol também é tranquilidade, até para os jogadores. Esse gol, assim, no último segundo, do jeito corintiano de ser, com a torcida explodindo, na questão emocional, esse gol é importante? Lógico que não muda no trabalho do dia a dia, mas para a questão de trabalhar, do jogador ir tranquilo para o treino... Sim, é claro que o empate ele é muito melhor do que uma derrota, né? A gente não tem nem como questionar isso. O que eu disse na questão aí da pergunta do nosso amigo ali é que não é o gol que vai mudar. A gente podia ter ganho de 3-0 e a gente ia cobrar aquelas coisas que tem que melhorar. Mas é claro que é um alívio, a explosão, gol tipo Corinthians, né? De viradas, de buscar resultados no final. É claro que a gente sai bastante satisfeito também com o ponto. Fábio, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho do Sornosa. Ele, em vários momentos, ele vem para o meio, né? Parece que o subconsciente dele traz ele para o meio, tira ele da ponta, etc. Eu queria saber se é um trabalho de paciência mesmo, se ou talvez chegue uma hora que você mesmo perceba que ele vai brigar ali com o Jadson e revezar com o Jadson, enfim.
E eu queria que você falasse também se você conta com o Bozelli, sei lá, para o final de semana, mais uma semana de treinos. Que pé que está a situação do Bozelli, por favor? Começando a falar do Bozelli, eu ainda não tenho uma referência, né? Amanhã ele faz o primeiro trabalho, vamos dizer, coletivo, assim, com o pessoal que não jogou hoje, para aí, assim, a gente começar a programar quando é que ele vai estrear. Mas tem que ter com calma, paciência, muito tempo sem trabalhar com bola, né, para que também a gente não acelere e é importante ele entrar dentro de campo bastante confiante. A questão do Sornosa, eu tenho a ideia de trabalhar com 2 meias, eu quero que ele gira mesmo. Muitas vezes está girando no momento errado, ainda não está achando o momento certo de fazer. Né? Mas aí com o trabalho, com o dia a dia e com o entendimento dos jogadores, ele vai saber essa hora, a melhor hora de sair do lado e aparecer ali do lado do Jadson para virar mais um meia. Carille, aqui à sua direita. Um dos reforços que jogou hoje foi o Ramiro e, pelo menos na minha visão, ele não teve uma boa atuação. Também não foi tão ruim, mas para mim não foi boa. E eu queria saber se, vendo a atuação de hoje, você pensa na possibilidade de, eventualmente, colocá-lo na posição de lado de campo ou se você apenas enxerga ele como segundo volante? Eu já discordo de você. Para mim, a bola passou por ele rodou com qualidade. Também é um início, acho que vai crescer muito. Buscou triangulações, principalmente no primeiro tempo ali com o André e com o Fagner. A gente conseguiu envolver o adversário, sem ele estar muito entrosado. Mas, a princípio, com o nosso elenco hoje, é usar ele por dentro. Carille, você falou aí, né, sobre ter paciência, poucos dias. Reconstruir um time dá trabalho? Mas dá trabalho, mas é um dever nosso. Mas assim, como eu estou feliz, assim, como já está tendo ideias, né, principalmente defensiva, onde o clube tomou muitos gols no ano passado, já uma organização muito legal. E agora, buscar passe com uma saída melhor, mais qualificada de trás, né, e principalmente com o Ramiro baixando ali com o primeiro volante para ter uma saída mais qualificada, né, a gente tem tudo para crescer. Mas assim, sério mesmo, eu com a minha comissão ali e a diretoria, a gente está muito satisfeito com o início de trabalho e agora a tendência é que a gente cresça a cada jogo. E você falou sobre melhorar ali o terço final, a finalização. A gente viu o Sornosa, o Jadson, a gente viu pelo menos o Henrique umas 3, 4 vezes para conseguir fazer aquele gol no final. Faltou pontaria, você ali na beira do gramado, a gente via, né? Bem ansioso, assim, deu aquela hora, agora vai, e sempre estava aquele errinho no final? Muito feliz pela jogada construída, né, e triste assim por não terminar bem. Né? Pelo menos a gente chegou tocando a bola do Jadson pro Sornosa, depois acho que foi Ramiro para Jadson, então já estão se encontrando, já estão se buscando, e agora é um processo natural também da perna, está um pouquinho pesada nesse momento da temporada, né, de não ter uma finalização mais precisa, mas agora é o nosso próximo passo de melhora. Fábio, no final do ano, você não estava aqui, mas depois que o Palmeiras foi campeão, muito se falou em dois times, o Abel já está com essa ideia de tirar todo mundo na quarta, colocar de novo todo mundo no domingo, você deixa o Brasil de um outro jeito, com o seu time titular e trocando nas necessidades. Eu queria saber se você retorna com o mesmo pensamento, por exemplo, para quarta-feira, só quem não tiver condição, ou quem tiver meio baleado, ou se você mudou um pouco o seu conceito aí. Durante os 2 anos aí, teve algumas vezes que a gente fez mudanças, né? Até um jogo aqui, eu lembro, pelo Brasileiro contra o Ceará, jogo com o time todo reserva, contra o Sport lá em Recife também foi. A princípio, eu vejo mudanças contra a Ponte. Tá? Vejo a sequência de fazer 2 jogos e descansar um nesse momento, eu acho interessante. A princípio, contra a Ponte. Contra o Guarani, ainda não. Carille, boa tarde. Boa noite, na verdade, né? Hoje o teu retorno oficial, né? Já tinha feito um amistoso por aqui. Queria saber se você estava com saudade já de ver a arena cheia, hoje 30 mil torcedores apoiando até o final, com gol já no finalzinho, bem cara de Corinthians mesmo na primeira partida oficial do ano. Você estava com saudade disso tudo? Vou brincar um pouco. Contra o Santos não valeu? E se eu perco de 4 aqui dentro, como é que ia ser? Não, foi muito legal. Todos os momentos, cara, não só aqui da arena, mas já falei isso várias vezes, tudo que eu vi pelas redes sociais ainda lá na Arábia, a chegada no aeroporto, enfim, muito feliz e a cada dia, assim, bastante surpreso, uma sensação muito gostosa de estar aqui de volta e poder realizar um grande trabalho. Fábio,
Boa noite. São apenas 17 dias de trabalho, então é claro que todas as nossas análises são muito cedo. Avaliar assim é muito difícil. Mas, diante do que vimos hoje, um lado direito muito forte ali, tanto com o André e Fagner, depois com o Pedrinho e Fagner, e o lado esquerdo, até porque o Sornosa vai muito para o meio, tem uma dificuldade enorme de chegar na linha de fundo, de criar jogadas com profundidade por ali. É um dos lugares que você planeja a longo prazo trabalhar e tentar melhorar os dois lados? Na minha avaliação, o Corinthians atacou muito pelo lado direito. Você concorda, discorda? Concordo. Até pela característica dos jogadores. O que um técnico busca sempre é equilíbrio, né? Defensivo, ofensivo, pelos lados do campo, marcar bem dos dois lados, chegar bem dos dois lados e por dentro também. Então, fazer o Jadson encostar mais ali junto com o Sornosa, estão se conhecendo ainda nos treinamentos. Está muito legal quando eles começam a buscar passe um para o outro, com aproximação. Está muito legal mesmo, então agora é o tempo que vai fazer melhorar. Mas sim, eu sei que eu tenho o lado direito mais pronto hoje, precisando de alguns ajustes, e o lado esquerdo precisando ajustar bastante. Carille, boa noite, que é a sua direita. Eu queria justamente perguntar, em relação ainda em cima da pergunta do Vessone, sobre você jogar 2 partidas com força máxima e poupar, talvez, a princípio, contra a Ponte Preta. Ainda projetando essa situação, você acredita que vai dar essa sequência para o Marlon, independentemente da chegada do Manuel, buscando uma vaga como titular? Eu fiz questão de iniciar o jogo com o Marlon ontem, hoje, por não conhecer muito bem. O Léo terminou, acompanhei todos os jogos do Corinthians lá. O Pedro jogou muitas partidas comigo, inclusive o brasileiro de 17 fazendo 22 jogos. E o Marlon eu queria ver, porque eu vi 3 jogos dele de lá e eu gostei, né? Então eu estou com uma zaga assim, bastante equilibrada, com o Manuel chegando aí, que eu sei que é um jogador de muita força, velocidade, de imposição física. Então está aberto. Uma coisa que eu falei na preleção hoje, que eu quero deixar bem claro, do time que iniciou 17, terminou o Paulista contra a Ponte com 5 mudanças, né? Então está muito aberto ainda, estou conhecendo o grupo. O ideal de uma pré-temporada que a gente vê das grandes equipes da Europa aí de 40 dias é fazer 6, 7 jogos, né? Infelizmente a gente não tem tempo para isso, então a gente vai ter que acabar conhecendo características dos jogadores nos treinos e nesse início de Campeonato Paulista. Tá aí a entrevista coletiva do técnico do Corinthians, Fábio Carille, já o técnico Abel Braga, hein, do Flamengo, ao vivo também, do Maracanã. Não começou ainda a entrevista coletiva do Abel. Assim que começar, a gente vai para o Maracanã também para repercutir essa vitória do Flamengo. Mas, Quesada, já disse ali o Carille, né? Claro, natural, primeiro jogo, tá reconstruindo a equipe, faço até um paralelo lá em 2017, ele tinha as mesmas dificuldades no próprio início do Paulistão e conseguiu ser campeão. Claro. E já disse ali, já adiantou, pode ter mudanças no jogo contra a Ponte Preta, mas contra o Guarani, esse mesmo time que iniciou hoje contra o São Caetano. É início de temporada, é preciso entender também a posição do treinador, tem jogador chegando, a gente viu a apresentação, as apresentações de 2 deles, né? Do zagueiro Manuel e também do argentino atacante Bocelli, e evitou, obviamente, qualquer análise mais individual a respeito dos jogadores que estiveram em campo. Nós podemos falar o que a gente quiser. O Sornosa e o André Luiz, por exemplo, para mim, foram 2 grandes decepções. O André deixou uma imagem muito legal no amistoso contra o Santos, não repetiu a atuação de hoje, e o Sornosa lento para fazer a ala e muito disperso na hora que recebe uma bola na medida, açucarada, e chuta a bola para fora. Esses 2 foram 2 pontos negativos. Se esses 2 não se coçarem, não jogam no próximo final de semana. E não está descartada, né, a possibilidade, aliás, a notícia do final de semana, né? Corinthians e Atlético Mineiro retomaram as conversas com relação a Luan. E dessa vez a moeda de troca não mais o Cleison, agora é o Romero. E na entrevista coletiva de agora há pouco, Fábio, o Carille não descartou a saída do Romero. Ele falou, se ele sair, a gente vai precisar de um jogador com estas características. E aí o Luan faz essa função que o Romero faz. E o Romero vai embora, na verdade, no meio do ano. O Corinthians já não tem mais condição de fazer acordo com ele, porque demonstra não ter mais interesse. Vai ter que gastar aqueles 10 milhões de reais de lá de trás, quando dá composição inicial, e esse prazo termina agora no meio do ano. Eu acho que ganha o Corinthians a saída dele, do Romero, porque você traz um jogador que vai se motivar, o Luan, que faz muito bem essa função, se entrega muito, tem muito a cara também do Corinthians, como tem do Galo, de clubes de massa que cobram bastante.
Então acho que a troca seria boa para os dois, porque ele viria para ser titular no time do Corinthians, o Luan, porque esse lado do campo a gente já viu que o Sornossa não é a função dele, o Sornossa é para ser o reserva imediato do Jadson. Eu enxergo assim, fazer o lado do campo, vai e vem, não é característica do Sornossa, mas não vou fazer nenhum julgamento precipitado nesse início de temporada. Não dá, o André Luiz não dá para ser titular, nem daria para ser o titular no jogo do Santos e nem agora está fora por conta desse jogo. É apenas o início. Mas daquela reconstrução que a gente lembrou aqui do Carille de 2017 para essa ele tem muito mais qualidade nas mãos. Olha aqui, ó, bom público, hein, na Arena Corinthians. Aliás, ótimo público, hein, para Corinthians de São Caetano. Público total de 31.279 torcedores e uma renda. Olha, botou uma grana legal na conta aí o Corinthians. R$ 1.203.885,70. Tem questão salarial pegando aí nessa conversa, Quesada? Fala baixinho, negócio de grana, senão o Romero vai pedir R$1 milhão para seguir no Corinthians. O negócio Luan e Cleison não deu certo, por quê? Porque o Luan sairia do Galo para jogar no Corinthians com um salário maior. O Cleison ficou sabendo e disse, bem, então se eu saio do Corinthians, eu vou para o Galo para ganhar um salário maior, certo? Não. Ele não ia receber o mesmo valor, ia receber um valor até menor, então ele não aceitou. No caso do Romero, o Romero, para ficar no Corinthians, pediu 460 mil reais de salários. Ou acima seja, do teto, né? 10, é birra isso, né? Que ele pede 10 mil reais acima do teto do Corinthians, que é 450 mil. Que isso? Além disso, 2 milhões e 200 de luvas. Olha, é um investimento altíssimo. Você, pediu para não ficar, né? Pediu para não ficar, né? Você, torcedor do Corinthians, e aí? A hashtag é Rodada Fox. O Corinthians tem que fazer esse investimento para manter o Romero no elenco? Ou você acha que o tempo do Romero no Corinthians está encerrado? Mande sua opinião aí pra gente. A hashtag tá aqui embaixo, ó. Coloca a hashtag aí pra galera, que a hashtag é Rodada Fox. Você vai mandando sua opinião e daqui a pouquinho a gente vai girando a sua mensagem aqui na tela. André Cavalcante está posicionado, o Abel não chegou ainda no Maracanã, então dá tempo. Vamos lá para a Arena Corinthians, grande André Cavalcante, aguardando aí personagens que dá para destacar, André. Quem você destacaria nesse primeiro jogo do Corinthians, do lado do Corinthians, para você, o ponto positivo, André? Seja bem-vindo à Rodada Fox. Tudo bem, Calheiros? Boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado no Rodada Fox. Difícil de apontar alguém que tenha se destacado nessa estreia corintiana em partidas oficiais na temporada 2019, né? Porque, até como o próprio Carille disse em entrevista coletiva, muitos jogadores com a perna ainda pesada, pouco treinamento, chances claras desperdiçadas pelo Sornossa e pelo Jadson. O Jadson foi um cara que teve uma atuação bem ao estilo dele, participando ali da criação das jogadas ofensivas, as chegadas corintianas quase todas passaram pelos pés dele, então destacaria a atuação do Jadson, apesar de não ter sido uma atuação brilhante, longe disso. E é claro também que a gente tem que destacar o gol marcado pelo Henrique no último lance da partida. Caso contrário, o Corinthians sairia daqui já começando a temporada com o pé esquerdo, com uma derrota para o São Caetano, para mais de 31 mil torcedores, o que pegaria certamente muito mal. O São Caetano, que ao longo da história costuma complicar sim as coisas para o Corinthians, né? O retrospecto é interessante a gente destacar. O Corinthians tem 12 vitórias, o São Caetano tem 13 vitórias. Diga, Calheiros. André, desculpa, eu vou te interromper rapidamente. Está começando a coletiva do Abel Braga e já você completa essa informação aí. Os personagens estão passando por lá, daqui a pouquinho Renato Gaúcho também, técnico do Grêmio, Pedrinho, ao vivo com o André Cavalcante. Também o nosso desempenho também é essencial e a gente tem muitos jogadores novos que a gente está podendo se conhecer agora e espero que a gente possa estar crescendo e buscando resultados positivos. Pedrinho, você começou no banco de reservas, entrou apenas no segundo tempo, como tem acontecido em algumas oportunidades, mas no ano passado você até teve algumas chances como titular. É mais um problema físico, uma escolha mesmo do Carille? Não, tenho certeza que é uma escolha dele e, como eu falei, eu respeito a escolha dele, venho trabalhando, quero trabalhar bastante para poder estar me firmando no time titular. Tá aí, portanto, a palavra do Pedrinho passando aqui na zona mista da Arena Corinthians. Vamos ver se a gente pega uma palavrinha do Cássio, chegando por aqui o goleiro do Corinthians. Cássio, eu queria ouvir a tua análise sobre esse primeiro jogo, ainda muita coisa evoluir e perna pesada de jogadores que a gente sabe que costuma finalizar melhor, como foi o Jadson, que teve uma chance e acabou chutando para fora, né? Ainda tem muito a evoluir. Com certeza. Primeiro jogo oficial, jogamos contra uma equipe que já está há bastante tempo treinando. Eu acho que quinta, sexta rodada, acho que vão se equivaler assim as equipes. Acho que é
um momento de treinamento e tudo, assim, uma equipe experiente, com bastante jogadores rodados. E acho que valeu a persistência, a vontade. No momento a gente deu chutão, a gente tentou jogar, buscar a vitória. Infelizmente não conseguiu, mas foi premiado pela vontade e dedicação com o gol de empate no final. Cássio, são muitas trocas, né? Se a gente for pensar no time do ano passado, né? Praticamente um meio-campo totalmente diferente, enfim. E eu vi o time rodando muito a bola, né? Se dribla a falta de entrosamento, assim, tocando bastante a bola, talvez esse seja um caminho para começar o ano? Não, com certeza. Eu acho que é sim um caminho. Eu acho que a filosofia do Fábio, tentar botar, jogar, rodar, fazer a bola andar. Alguns momentos a gente conseguiu. O time deles também veio com a proposta e a gente tem que se acostumar, porque dificilmente uma equipe, eu falo no ano todo, alguma equipe venha e se atire para cima do Corinthians. Então precisamos se acostumar, as equipes virem jogar nosso erro e quando nós tiver oportunidade a gente tentar fazer os gols, mas eu acho que sai bem satisfeito, bem feliz, acho, pela entrega, a dedicação. Acho que isso é um ponto muito importante. A gente já criar esse espírito de luta, de entrega, de acreditar até o final. Acho que isso prevaleceu hoje e a gente foi feliz numa bola parada. Cássio, eu queria que você falasse da defesa, né? Começa o ano com o Léo Santos, o Pedro Henrique ganhou uma chance, hoje com o Marlon. O que você achou do desempenho do Marlon e com a chegada do Manuel também? São muitas opções aí para o Carille agora. Acho que ganha, né? Quem ganha é o Corinthians. Acho que nós, goleiros também, né? Eu, o Walter, o Felipe, o Kaique. São jogadores qualificados. O Léo jogou bastante ano passado. O Marlon teve a oportunidade hoje, eu acho, pelo que ele fez ano passado, mesmo não jogando, mas a entrega nos treinos, a dedicação. O Manuel chega para ajudar, já é um jogador um pouco mais experiente dos meninos que estão aqui. O Pedro também, o Pedro já tem um bom tempo também, mas acho que ganham. Acho que o treinamento da semana, e quando tiver a oportunidade, vai mostrar quem que vai ser o titular, ou quem vai estar melhor, ou quem o Fábio vai ser a zaga titular, ou quem vai jogar. Então acho que é trabalho, tem muito jogo pela frente, muitos jogos, então acho que todos têm que estar preparados. Quando tiver a oportunidade, eu tenho certeza que quem entrar vai dar conta do recado. Muito obrigado. Obrigado ao goleiro Cássio. Daqui a pouco a gente traz a palavra de mais jogadores corintianos. Calheiros. Legal, André. Prioridade sua aí, pintando personagens do Corinthians. A gente volta à Arena Corinthians em Itaquera, onde o Corinthians empatou na estreia com o São Caetano. A gente está mostrando lances da partida. Henrique, hein, evitou a derrota aos 48 do segundo tempo. Próxima rodada, Guarani e Corinthians. Estava até brincando com o Quesada aqui mais cedo. Jogo raiz, hein? Brinco de ouro da princesa, Guarani, Corinthians. Quantos grandes jogos lá com essas duas camisas, hein? Decisão do Paulistão de 88, teve gol de Viola, teve gol de Neto no Morumbi. Realmente tem muita história. O Guarani, o grande Guarani, campeão brasileiro, né, de 78, vice-campeão brasileiro de 86 e que marcou época com grandes jogadores, dentre eles Careca, Zenon, Evair, tanta gente boa que... Posso lembrar um jogo raiz, então? Posso lembrar um jogo raiz? 1983, já que hoje tivemos Flamengo e Bangu, 6-2 Bangu, Arthurzinho 4 gols. Não fez chover. Só não fez. E o Flamengo, você já olhou a ficha desse jogo? Já era o time campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Time só campeão brasileiro. Júnior, Leandro, todo mundo em campo. Nesse ano, no estadual, quem foi campeão foi o Fluminense. Rapaz. Bangu na final do Campeonato Brasileiro com o Corinthians. No ano, não, 2 anos depois, 85. Mas a base é time do Bangu. A base é time Guarani enfiando 3-0 no Internacional de Falcão em Porto Alegre. Esses times realmente fizeram época. Com o Álvaro Loureiro, a gente volta com o André Cavalcante na Arena Corinthians. Henrique, falando. Um grande campeonato paulista, então acho que coisas boas a gente pode tirar disso aí também. E feliz, sim, pelo gol. Agora, Henrique, eu sei que você é um cara tranquilo, de fala tranquila e tudo mais, mas marcar um gol no último minuto, a gente achou que ia ser uma comemoração daquelas bem efusivas, né? Você continua tranquilo mesmo numa situação dessa? Não é tranquilo, é um pouco cansaço. não é tranquilo, né? Mas... acho que aquela emoção, a gente está muito feliz de, como eu disse, de poder ter feito esse gol no finalzinho, não decretando a derrota, mas uma festa feliz, né, pelo conjunto da obra. Acho que o time jogou bem, fez uma boa na apresentação diante do resultado. Acho que por ser a primeira partida a gente está no caminho certo, tem muita coisa boa para acontecer, né, jogadores novos e a gente nos conhecendo mais. Acho que isso aí no jogo a gente vai tirando isso para que a gente possa estar sempre melhor e buscando sempre as vitórias. Henrique, queria que você descrevesse o lance em si, porque você subiu várias vezes para o ataque e aquela guerra de zagueiro contra zagueiro, você conseguiu cabecear algumas vezes, mas sem colocar muita precisão na bola. Aí nesse último lance, pelo menos a imagem que a gente viu, é que você acabou sobrando sozinho na pequena área. Esqueceram de você ali, como é que foi o lance?
Então, a gente, acho que a bola parada do Jadson é uma bola parada boa e tivemos chance, cabeceamos bola na área deles, né? Tivemos uns 4, 5 bolas e acho que a maioria a gente cabeceou. Acho que feliz ali, né? A gente teve a oportunidade também de cabecear a bola um pouco diferente, né, das que a gente vinha jogando. Nós estamos pegando o jeito já, acho que tem muita coisa boa para acontecer, melhorando isso até essa parte do cabeceio ofensivo, né? Acho que de todo mundo, que acho que o nosso time está alto, está um time alto, então acho que aproveitar essa oportunidade de bolas paradas também. Então, acho que feliz, né, de ter nos deixado um pouco livre também, né? Acho que isso aí, naquela briga ali dentro da área, de segurar, de empurrar, mas isso é normal do jogo, né? Então, muito feliz por ter deixado a gente sozinho e ter feito o gol. Agora, Henrique, você parece intocável na zaga, né? Pelo menos nesse começo de ano, porque começou ali com o Léo Santos, depois entrou o Pedro Henrique, hoje jogou com o Marlon e tem o Manuel chegando. Como é que é essa nova situação onde a concorrência aumentou bastante na zaga? Cara, aqui ninguém tocava no Corinthians, aqui acho que todo mundo busca sempre fazer o melhor, independente, às vezes essas coisas não acontecem, mas sempre busca fazer o melhor, se dedicar, correr, acho que isso aí é o sangue do Corinthians, a gente sempre vai buscar fazer o melhor. Acho que né, a chegada de reforços vem a acrescentar, vem a melhorar, vem essa briga sadia que a gente tem dentro do elenco, então acho que só tende a acrescentar e a crescer no Corinthians, né? Então acho que isso aí é bom pra gente, né? Porque só fortalece mais o nosso grupo. Nós já temos, né, um grupo de qualidade, um grupo de potencial e só vem acrescentar mais ainda esse nosso grupo. Obrigado ao zagueiro Henrique, autor do gol que salvou o Corinthians da derrota contra o São Caetano aqui em Itaquera. A gente segue na zona mista porque Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, está por aqui. Duílio, a gente sabe que a temporada oficial já começou, mas o Corinthians ainda está aberto a contratações, ainda está formatando elenco, tem jogador que pode chegar. Queria que você atualizasse essas informações para a gente, especialmente a história do Luan numa possível troca com o Romero, a situação do Wagner Love, também do Guilherme Arana, mas pode começar com Romero e Luan, o que tem de verdade isso, em que pé que está a história? Bom, primeiro boa noite aos torcedores do Corinthians, é um prazer estar falando com vocês aqui de novo. O Luan foi um interesse do Corinthians, né? A gente já teve uma negociação há um tempo atrás, no começo de dezembro, se eu não me engano, no decorrer de dezembro, e depois ficou parada. Pelos valores pedidos pelo Atlético, o Corinthians parou de negociar. Existe hoje uma possibilidade, um interesse no Romero, mas nada além disso para que o Corinthians chegue, não foi feita essa proposta de troca. Então o Luan foi procurado sim um tempo atrás, mas hoje não existe essa negociação em andamento. Love e Arana. O Guilherme Arana, qual que é a situação dele? Bom, o Guilherme Arana interessa ao Corinthians, isso a gente já falou, agora depende dos números, né? A gente aguarda, aí existia a possibilidade dele ser emprestado pelo Sevilha, o Corinthians fez uma consulta, o Sevilha hoje não tem interesse no empréstimo, mas a gente vem conversando para ver se a gente acha alguma possibilidade de trazê-lo. É uma negociação difícil, é um jogador que saiu há pouco tempo, por um valor alto. Então a gente não quer dar esperança e deixar a torcida nessa expectativa, mas a gente está trabalhando para trazê-lo. Se possível, ele virá para o Corinthians, mas é uma negociação muito complicada e ainda faltam alguns passos aí para a gente poder falar mais claro sobre isso. Não chegou a fazer uma proposta oficial, então, por enquanto, pelo Guilherme Arana? A gente fez algumas conversas, algumas sondagens, algumas conversas com o Sevilha. Proposta mesmo, no papel não, mas a gente vem conversando, vem tentando entender o que eles querem fazer e ver se é possível achar um formato para que ele volte para cá. Júlio, já há alguns meios de comunicação da Turquia dizendo que nesse final de semana já encaminhou bem a rescisão contratual do Love com o Besiktas. Essa é a informação que vocês recebem também do staff do jogador? Talvez nessa próxima semana isso se concretize? Isso, que a gente tem já de algum tempo, né, que existe um interesse dele nosso, um interesse dele também de voltar ao Brasil e uma tentativa de rescisão dele com o clube, né? Então a gente acompanha também, existe, pelo que nós soubemos do seu empresário, que existe uma dívida alta do clube com ele. Então, enquanto isso não for acertado, o Corinthians aguarda. Agora, ele rescindido lá, a gente tenta sim trazê-lo, interessa ao Corinthians. Só uma dúvida sobre ainda Luan e Romero, né? O Atlético tem interesse no Romero, o Corinthians tem interesse no Luan, o empresário inclusive é o mesmo dos dois jogadores, enfim, não está descartada então uma troca, só que ainda não foi feita oficializada uma proposta de troca por nenhum dos dois times. Os dois querem, mas ainda não chegaram a conversar sobre isso. Não bem assim, o empresário do Romero hoje é o Bruno Paiva, é o TB, e do Luan não, do Luan é o Beto Rapa, então são empresários diferentes.
E esse interesse, a gente vem numa negociação de renovação com o Romero, ainda não chegamos num acordo. Eu acho que hoje até estamos longe de chegar. Então ainda a gente não conseguiu partir para esse lado, mesmo porque o Romero tem 6 meses só de contrato, 5 e pouco. O Luan tem mais 2 anos e pouco. Então tem que achar uma equação, mas diria que isso hoje ainda está muito distante. A ida do Douglas para o Bahia pode facilitar de alguma forma o Ramírez, a negociação com o Ramírez ou não? Eu espero que sim. A gente tem uma relação muito boa com o Bahia. Tem o Guilherme lá hoje, temos o Moisés que foi para lá e agora o Douglas. Eles não têm interesse em negociar agora o Ramírez. A gente vem conversando também, sondando, é um jogador que a gente observa há algum tempo. Mas a gente espera que no futuro, eles tendo interesse em negociá-lo, o Corinthians tenha aí uma boa vontade, uma prioridade, como mais ou menos por aí. O Duílio, na época do Guerreiro... Na época do Guerreiro, a diretoria se desgastou muito com a empresa que cuida agora do Romero de novo, né? Queria saber que vocês estão no limite, ainda há margem de negociação, porque a gente sente que vocês começam a perder um pouco a paciência, como foi no Guerreiro também aquela vez. A gente o Corinthians está realmente, não é de hoje, né? O Corinthians vem tentando, nós chegamos nesse mandato do Andrés, né, atual, faz um ano, quase um ano, né? Falta um mês para completar um ano. E desde que a gente chegou no clube, a gente tenta renovar com ele. Então, infelizmente, até hoje a gente não chegou no acordo, os valores estão bem distantes do que ele pretende e do que o Corinthians também pretende para renovar. Então, acho que é muito difícil, eu não colocaria aí a culpa nos empresários. Acho que é na negociação, já tem um desgaste, né, por muito tempo de conversa. Então, por isso, não culparia os empresários, mas sim toda a situação. A informação que chega lá da Turquia é que o Love amanhã e o Rebesiktas se acertam, enfim, e rescinde lá. O que vocês têm aí? Você acha que até segunda ou terça para vocês também pode pintar novidade? A gente espera que sim, a gente vem conversando diariamente com eles. Também não sei, o Love rescindindo o que ele tem de outros clubes, né? O Corinthians não vai fazer loucura, não vai entrar em leilão. A gente já colocou interesse no jogador e aguarda um desfecho lá. Existindo esse desfecho, o Corinthians fará uma proposta e, se for possível, ele vem para cá. Eduardo, só em relação ao Romero, enquanto não resolver a situação dele, ele não vai ser aproveitado? Não vai. Ele continua, ele é atleta do Corinthians, mas no momento a nossa situação, até pensando no futuro do clube, tem alguns jogadores que chegaram, outros que a gente pretende trazer. Então, se ele não for renovar, não for ficar aqui além do meio do ano, não tem por que ele fazer parte do elenco e a gente treinar aí um time e o Fábio gastar seus esforços para um jogador que não vai ficar. Duílio, em relação ao Arana, vocês no primeiro momento tentaram empréstimo, o Sevilha não quis, aí partiu para alguma compra de um pedaço dos direitos. Queria falar se está muito longe, está perto. O irmão dele está postando coisa em redes sociais, dando a entender que vai dar certo, que ele vai voltar. Que pé que está aí? A gente, como eu coloquei há pouco, a gente espera que dê certo, trabalha para isso, mas é uma negociação difícil, né? Ele saiu do Brasil com uma compra num valor muito alto. Então a gente tentou por empréstimo, o Sevilha não tem interesse em emprestá-lo. A janela na Europa ainda está aberta, então a gente tem concorrência de diversos clubes. Então, a gente tem muito cuidado para não gerar expectativa na torcida. A gente trabalha para trazê-lo, mas é uma negociação muito difícil. Duílio, com relação ao Wagner Love, eu não peguei a conversa toda, mas ele acertando lá, há interesse do Corinthians? Já houve conversa? Vamos voltar para o estúdio? Já houve. Vamos voltar para o estúdio, que já está repetindo, né? Já está girando aí no mesmo lugar, falando dos mesmos jogadores. O Guilherme Arana, situação nesse momento o Corinthians tem que esperar, né? O Sevilha claramente vai esperar aí uma proposta pelo jogador, não tem interesse da permanência do Guilherme Arana, só que só aceita vender. E nesse valor atual que o Sevilha está querendo negociar o atleta, é uma quantia muito alta para o Corinthians, 20 milhões. Ele foi vendido por 38 milhões de reais ao Sevilha. Metade para gente. E agora o Sevilha está pedindo ao menos 20 milhões para negociá-lo. O Corinthians praticamente contrata todos os jogadores sem pagar pelos direitos econômicos. Ele quer fazer isso com o Arana, acho difícil. O Wagner Love, essa situação, né? Aliás, o Quesada tem trazido aqui já há algum tempo, né? Toda essa situação Corinthians e Wagner Love tá naquele compasso que você já deu a notícia. É uma novela turca, depende da rescisão de contrato. Deve acontecer amanhã. Bom, na semana passada devia acontecer amanhã, na outra semana também, daqui a pouco vai ser em 2020. Daqui a pouquinho... Eu acho que até 2020 essa coisa... Os juros vai correndo. E para fechar, tem essa situação aí do Romero, né? Que pode, quem sabe, jogar no Atlético Mineiro. E o Luan, que é um desejo antigo do Corinthians, conforme acabou de dizer o Duílio,
Alves Monteiro, e a gente vai acompanhar o que disse lá em BH sobre esse tema, a possibilidade do Luan jogar no Corinthians. O Vinícius Nicoletti entrevistou o jogador e ele falou sobre esse tema, olha aí. E o Luan, como é que fica a situação? Você vai, volta, como é que tá essa situação? Porque o Corinthians não desiste de você, até o Carille falou agora na entrevista coletiva. Cara, eu acho que, como eu falei, mais que reconhecimento do seu trabalho, valorizando o seu trabalho, é normal quando você termina o ano bem, as equipes grandes vêm atrás, ainda mais um grande treinador que é o Carille, tenho todo o respeito. Fiquei sabendo que ele me acompanhava desde o Sub-20 lá de Sorocaba. Tava disputando na época a artilharia com o André, o Bebezão, e várias equipes grandes de São Paulo queria eu, já daquela época. Mas tá com a cabeça tranquila, o Levi sabe disso, o Levi eu acho que te falou já. Teve as conversas entre a diretoria aqui com o Corinthians lá, e a minha cabeça estava só focada no jogo de hoje. Durante a semana o Levi veio conversar comigo e me deixou bem tranquilo, e eu falei, eu tô tranquilo, tô treinando 100% e para quando chegar o jogo ajudar o Atlético. Claro que é só o começo. Espero manter esse alto nível aí e ajudar meus companheiros a sempre sair com a vitória. Aí você tem a torcida que grita o seu nome depois de 3 assistências. Tem o Levir aqui que te elogia também, né? Como é que faz? Aí é a dor de cabeça aí, agora que deixa o bicho pegar aí, por favor. Sei de nada, eu só tenho que agradecer ao torcedor que tem sempre gritado meu nome, um carinho enorme. Mas é como eu te falei, quando eu visto essa camisa do Atlético, eu sempre tenho que dar o meu melhor. Dei muita volta por cima, eu tenho que sempre estar provando que eu sou capaz. Junto com a minha família, em casa, a gente conversa bastante. E o que for melhor para mim, para minha família e para o clube também, eles vão decidir aí. Vamos ver, né? Vamos ver então como é que vai ser essa semana aí do Luan. Luan diz o seguinte, que ele tá pensando só no jogo. O jogo acabou, Luan. Então você tem que pensar em outras coisas. E o próximo jogo é no meio de semana, agora quarta-feira, contra Tombense. E vocês já imaginam no próximo domingo? Cruzeiro e Atlético. Só isso. Só isso. 11 da manhã, hein? 11 da manhã, Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Luan vai jogar no Corinthians, Quesada? Se dependesse só dele e só do Corinthians, sim. O problema é que tem que depender do Cleison. O Cleison não quer, o Romero ganha muito dinheiro. É uma situação complicada. E o Corinthians não quer pagar, por exemplo, 3 milhões de euros pelo jogador. A última vez que eu fiquei sabendo de valor estava nesse patamar, entendeu? O Galo queria uma compensação financeira para liberar o atleta. Acho que o Galo também está certo, porque o Luan é um cara histórico aí. Claro. Né? Teve uma queda, mas ninguém jogou bem no ano passado no Galo, inclusive o Luan. Então o Luan acho que poderia dar pelo menos alguma grana para o Galo pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa no mercado. Tá certo o Galo aí. Aliás, impressionante, hein? Essa primeira rodada do Campeonato Mineiro, 22 gols em 6 jogos. 22 gols em 6 jogos. O que dá uma média superior a 3 gols por partida. A gente teve a maior goleada até aqui, né? Dos estaduais, pelo menos dos principais estaduais, 5-0 Atlético Mineiro. Já os gols aqui dessa goleada do Galo. O Cruzeiro, que estreou também fazendo um placar elástico, né? 3-1 fora de casa sobre o Guarani. Sem o Fred. Sem o Fred. E teve 5-1. Olha só, o Vila Nova perdeu em casa pro Tupinambás. 5-1. São 22 gols em 6 jogos. Tivemos goleada no Rio Grande do Sul. 4-0 Grêmio para cima do Novo Hamburgo.